Nessa quinta-feira, o pré-candidato a governador de São Paulo, Felício Ramute, esteve em Franca. Felício estava em seu segundo mandato como prefeito de São José dos Campos, mas renunciou ao cargo para disputar as eleições pelo PSD. Em entrevista à Rádio Difusora, ele, ainda pouco conhecido pela população, falou quem é e sobre o que o motivou para tomar essa decisão. Um pouquinho, e resumindo um pouquinho do que você falou, de fato foram 28 anos no PSDB, fui candidato a prefeito, iniciei com 2% dos votos, fui eleito com 62% dos votos, na maior votação que São José já teve para um prefeito, depois reeleito no primeiro turno. Ao longo da trajetória no PSDB, eu vi a dificuldade do PSDB de se renovar. O PSDB de hoje está muito diferente do que ele era no passado, não teve essa capacidade de renovação. Eu, ao longo dos últimos 3, 4 anos, já vinha dizendo que o PSDB estava saindo de mim e não eu do PSDB. Isso se agravou na pandemia, com meus embates com o governo do Estado, com o governador João Dória, porque eu defendia, então, que os municípios pudessem ter autonomia para a tomada de decisão. As decisões do Palácio dos Bandeirantes eram muito distantes da vida das pessoas, do dia a dia. Quando eles diziam que tinham que fechar os cabeleireiros, eles esqueciam que aqui em Franca tem gente que trabalha na garagem da sua casa com uma cadeira de barbeiro, né? E foi obrigado a fechar na pandemia, ou alguém que faz a unha ali na porta da sua casa das pessoas. Então, atitudes tomadas até por técnicos bem formados, viu, Correia, ali, formados nas melhores universidades do mundo, mas muito distantes do dia a dia das pessoas. Lá em maio de 2020, eu escrevi um artigo para o jornal, portanto, não é algo que eu estou falando agora, que o título era Um Governo Longe das Pessoas. O jornal O Vale publicou lá, o jornal da nossa região, e ali eu descrevia justamente essa situação no meio da pandemia. O Ministério Público me agraciou com 5 processos, né, ao longo da pandemia, por tentar fazer a gestão da pandemia de uma forma diferente do que é imposta pelo governo do Estado. E agora, nas prévias do PSDB, só para resumir essa saída, nas prévias do PSDB, eu apoiei Eduardo Leite, o único diretório municipal a apoiar do Estado, o candidato Eduardo Leite, nas prévias, e um dos únicos 3 prefeitos a apoiá-lo, né? Foi eu, o prefeito de Santo André e o prefeito de Jacareí. Portanto, ali era o momento de sair do PSDB. De fato, o PSD fez o convite e, na sequência, fez o convite ao governo para me pré-candidatar, né? Ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. Um convite que muito me honra, já que eu sou o primeiro pré-candidato e candidato do PSD desde a sua fundação ao governo do Estado de São Paulo. Portanto, é uma honra para mim, uma responsabilidade. Eu tenho 53 anos, sou formado em administração, pós-graduação na GV em gestão pública, né? Com 23 anos entrei para a política, num grupo de pessoas que queria fazer política. Sua família de comerciantes. De um jeito diferente, exatamente. Venho da iniciativa privada, do lojinha, da barriga do balcão. Acho que a experiência da loja é boa para a política. Você aprende a escutar, aprende a levar a solução através dos produtos que você acaba vendendo. Sabe que se você vender produto ruim, dia seguinte o cliente volta na loja para reclamar. Essa experiência do balcão, da gestão privada, aos poucos. Era uma pequena loja, onde eu morei dentro da loja por 3 anos e meio. Eu, meu irmão, os Mickey Mouse, à noite lá. E aos pouquinhos se transformou. É uma madeireira, né? Era isso, ferragens e comércios para marcenaria. E aos pouquinhos a gente transformou aquela pequena loja numa grande rede de comércio. Depois eu vendi a minha participação, tive a oportunidade de trabalhar na gestão do ex-prefeito Eduardo Cury, que hoje é deputado federal, fui secretário de transportes, fui presidente de uma empresa de economia mista, sou casado, tenho uma filha de 16 anos, a Isadora, que eu olho para ela, é dessa geração que já nasceu empoderada, e eu vejo nos olhos dela que ela sabe que não é o fato de ser mulher que vai impedir ela de ser tudo aquilo que ela desejar ser na vida. Essa nova geração que já nasce inspirada em trabalhos de outras mulheres que levantaram essa bandeira da importância da participação feminina na política e em todas as áreas, naquilo que elas desejaram. Primeiro, porque a gente quer levar para o Estado o nosso jeito de fazer política, a boa política. A gente não acredita em nova e velha política, acredita na boa política e o nosso jeito de fazer gestão. A gente tem convicção que pode contribuir com o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da federação, que carece de problemas básicos. Nós vamos poder falar um pouquinho aqui até da região e de outros problemas do Estado e as nossas propostas, né, o início do caminho da construção das propostas, e a gente vai dividir alguma coisa aqui com vocês. Então, a gente tem convicção de que a gente pode oferecer um melhor serviço para a população que tanto procura, né, num Estado mais rico da federação, que tem dinheiro, mas que ainda carece de soluções
adequadas, inovação, tecnologia, mas pensando na melhoria de qualidade de vida das pessoas. Portanto, e aí uma segunda questão, que é esta associação sempre dos políticos ao salvador da pátria, né? Eu não concordo com isso. Nós temos um grande time em São José dos Campos, inclusive meu vice-prefeito, que agora é prefeito, que está no PSD também, e que agora toca a cidade e tem o mesmo compromisso que eu de entregar tudo aquilo que nós nos comprometemos. Na primeira gestão, Correia, 90% dos nossos compromissos foram entregues, entregamos coisas que não estavam previstas, e aqueles 10% nós explicamos para a população por que nós não entregamos. Vai acontecer a mesma coisa. A população hoje já começa a entender isso, não é o Felício o responsável. Sim, a gente coordena um time, uma equipe de gente competente. Eu não acredito em nada que se faça sozinho. Então, esse time está em São José, a serviço do cidadão de São José. Isso me deu muita tranquilidade para poder galgar esta oportunidade de prestar melhores serviços no Estado de São Paulo. Estou tranquilo, seguro de que podemos construir um bom plano de governo para o Estado e praticar boa política. O resultado disso, se o resultado disso vai me levar a ser governador do Estado de São Paulo, a gente só vai ver ao longo do caminho. Nós queremos fazer uma caminhada propositiva, com respeito aos adversários, e mostrar que é possível fazer boa política. Ultimamente, Correia, a gente só tem visto maus exemplos de política. Vou dar um exemplo recente. O governador João Dória, no dia que ele diz que não vai sair, que vai sair, de dia ele briga com o vice-governador, são inimigos mortais. De noite eles voltam a ser amigos de novo. Isso não é boa política. O jovem que está nos escutando tem que saber disso. Política não é isso, de dia está amigo do cara, de noite está inimigo. Isso não é política, não é boa política. Ou, por exemplo, vou citar outro exemplo, candidatos que preferem, que por conveniência eleitoral resolvem mudar seu domicílio eleitoral para poder ser candidato a alguma coisa em algum lugar. No estado que nunca passou mais do que 2 dias seguidos. Né? Exato, não, e eu não estou falando do candidato a governador, eu estou falando do Moro, por exemplo, estou falando do Tarcísio, estou falando do Sarney, isso é exemplo lá do Sarney, na época que trocou o Maranhão pelo Amapá. Isso é trocar domicílio eleitoral por conveniência política. Péssimo exemplo. E aí o que acontece? Afasta os jovens da política. Afasta a gente de bem que poderia colaborar, seja vindo da iniciativa privada ou que já está no serviço público e gostaria de se candidatar a um cargo. Então, o que a gente quer é mostrar boa política. A consequência disso pode ser a nossa eleição. Nós vamos trabalhar para isso. Felício criticou o governo de João Dória, agora com o governador Rodrigo Garcia à frente, e elencou o que achou de mais negativo e positivo na gestão ao longo desses últimos 3 anos e meio. Então, eu, como a grande maioria da população do Estado de São Paulo, avalia mal, né? Hoje, qualquer pesquisa vai mostrar que a avaliação do governo do Estado é muito ruim, né? E a gente deve escutar as pessoas, portanto, eu, quando converso com as pessoas, entendo isso. Ainda que a gente tenha uma dificuldade das pessoas de entender o que é obrigação do Estado e o que é obrigação do município. Via de regra, quem leva a culpa é o prefeito. Falta remédio na farmácia de alto custo, que é do Estado, o prefeito leva a culpa. Falta aparelho auditivo, cirurgia letiva, o prefeito leva a culpa, ainda que é uma obrigação do Estado. Mas as pesquisas mostram o governo mal avaliado. Eu reconheço. Segundo, a gente tem que reconhecer o esforço do governo do Estado na questão da vacina. Se não fosse o governador João Dória, né, que a gente tem as críticas, eu tive embates com ele, tudo isso, deixo isso muito claro, mas o governo federal não tinha feito qualquer tipo de esforço adicional para trazer a vacina. Aliás, já trouxe atrasado e houve essa briga política, né, que foi boa, ainda que o governador acabou usando isso politicamente, talvez esse tenha sido o grande erro dele, de tentar usar isso como uma bandeira política, e onde já haviam sinais que não ia dar certo. Você vê lá o Bibi, né, lá de Israel, ele também foi o pai da vacina do mundo e perdeu a eleição, né? Perdeu a eleição. Então, eu reconheço ali o esforço pessoal do governador e do governo do Estado em fazer com que a vacina pudesse ser viabilizada com muito mais agilidade do que o governo federal. Então, são os 2 pontos. E esse distanciamento que acaba fazendo com que a saúde não tenha os resultados necessários, que a população espera na prestação de serviço. A questão da segurança, a gente pode falar um pouquinho sobre ela, e aí vamos falar também da geração de emprego. Além disso, o pré-candidato a governador falou sobre a promessa de um hospital estadual em Franca. Para ele, é inviável que a obra seja concluída em até 24 meses, conforme foi anunciado, e o valor do investimento também seria incompatível com a obra. Em relação ao hospital regional,
Parece que eles não têm uma planta, mas estão dizendo que é o mesmo modelo que já existe em outras regiões. Esse modelo eu conheço. É aproximadamente 30 mil metros quadrados. Para você ter uma ideia, o de São José custou, em 2015, 280 milhões de reais. Estão dizendo que vai custar 200. Estou falando em 2015. Estão dizendo que vai construir em 24 meses. Todos os outros hospitais regionais demoraram no mínimo 3 anos para ficar pronto. Então, o recurso anunciado é isso. Vamos fazer a conta. Eu gosto de fazer conta, né? O pessoal fala, eu sou o único prefeito judeu, eu era o único prefeito judeu do Brasil. O judeu tem essa fama, né? De gosta de fazer continha, gosta de fazer continha, né? E 30 mil metros, 200 milhões anunciado, né? 8 mil reais o metro quadrado. Você não faz um hospital com 8 mil reais. Hospital equipado, com tomografia, com equipamentos de UTI. Enfim, não faz com esse recurso. É uma conta básica, pode qualquer um que constrói, pode botar na ponta do lápis que não faz. Então já começa errado, na minha opinião. Não significa que não possa dar certo. Ao falar sobre o que defende, Felício citou sobre a segurança pública e o que pensa em relação às câmeras utilizadas em trabalho pelos policiais militares. Sou a favor da inovação e tecnologia. Nós lemos lá 3 milhões de placas por dia de veículos com grandes portais, toda a entrada e saída de São José é monitorada. O Estado pode investir em conjunto com as prefeituras nisso. Câmara na Farda, a favor para policiamento de rotina e policiamento dos batalhões especiais e operações especiais, protocolos específicos feitos pela própria Polícia Militar, no caso, e por esses batalhões. Eles vão definir a forma de utilizar nessas operações especiais, para que a gente possa ter um melhor resultado. O que acontece com as câmeras? Taxa de letalidade melhorou, agora a criminalidade começou a dar alguns sinais. Então, você permanece utilizando as câmeras e vai vendo. Uma tecnologia assim mesmo, Corrêa. Quando você implementa, tem que fazer ajuste. É isso que eu defendo e já disse claramente em todos os lugares. Você não vai nunca escutar de mim, você pode discordar, mas escutar dois posicionamentos, não. Esse é meu posicionamento. A visita à Franca foi para, além de conhecer a cidade, participar também do lançamento da pré-candidatura de Flávia Lancha como deputada federal, que é do mesmo partido de Felício, o PSD.